Olá pessoal, meu nome é Marcelo. Atualmente estou cursando o 7º período da minha graduação em Engenharia Elétrica e faço parte do programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Uberlândia. O assunto que vamos abordar nessa aula é números complexos na calculadora HP50G. Esse tema é bastante relevante para o nosso minicurso, porque durante toda a disciplina de circuitos elétricos, vocês terão contato frequente com os números complexos. Então, inicialmente, a gente vai relembrar as duas formas mais comuns de representarmos esses números, sendo a primeira a forma retangular, onde a forma retangular nos diz que o nosso número complexo z é igual a uma parte real A mais uma parte imaginária B. Mas ainda podemos representar o mesmo número complexo z em sua forma polar, onde a representação é dada por z igual ao módulo do próprio z e um ângulo alfa. O questionamento natural que surge é qual das duas notações a calculadora suporta. E, na verdade, ela suporta ambas as notações. No entanto, isso depende de algumas configurações que faremos a seguir. Eu vou estar utilizando aqui o emulador da calculadora HP50G. Ele é um emulador idêntico, tá, à calculadora, então todas as configurações que eu fizer vocês podem reproduzir. Inicialmente, vamos visualizar aqui na parte superior do nosso visor que tem um R. Esse R ele indica que a calculadora está habilitada a fazer apenas operações reais, ou seja, com números reais. Então a gente precisa mudar isso daqui para ela começar a aceitar fazer operações com números complexos. Para isso, vocês vão acessar o menu Mode. Ao acessar, vai abrir algumas opções para vocês. A primeira opção é o modo de operação. A HP50G ela fornece dois modos de operação. O Algebraic, que é o que todo mundo está habituado, e o RPN. Para acessar o RPN, basta você vir aqui em Tools e escolher RPN. No caso, nesse curso, a gente vai tratar apenas do modo algébrico. Além do modo de operação, a gente também tem o formato do número. Para a gente acessar essa opção formato do número, basta vir na setinha aqui para baixo e estamos na opção. Nós vamos deixar o formato padrão, mas vamos visualizar as opções disponíveis. Para isso, vai em F2 novamente. E aqui está, ó. A gente tem um formato padrão, que é o que vamos deixar. O formato fixo, onde você fixa o número de casas decimais que você quer depois da vírgula. O formato científico, que te solta a resposta em notação científica. E o formato engenharia. O formato engenharia ele é semelhante ao científico, só que com a diferença de que ele sempre fornece as respostas numa base 10, só que o expoente é sempre múltiplo de 3. Aí você tem sempre a resposta em micro, em milli, em nano e assim por diante. É bem interessante o formato engenharia. Mas enfim, para esse curso nós vamos utilizar o formato padrão. Logo à frente ao formato do número, nós temos essa opção FM. A sua funcionalidade vai ser mostrada mais à frente. Portanto, a gente agora vai aqui para a próxima opção, que é o ângulo. O ângulo aqui está em graus. Normalmente em circuitos elétricos a gente utiliza em graus mesmo. Mas caso a alternativa que você esteja fazendo ou o estudo que você esteja desenvolvendo esteja utilizando em radianos, é importante você fazer a alteração. Para fazer a alteração, você novamente vem aqui em F2 e aqui tem as opções em graus, que é o que está, radianos e grados. Isto vai depender da sua necessidade. Para esse curso, nós vamos utilizar em graus. Em seguida, a gente tem a opção Sistema de Coordenada. Aqui está em Sistema de Coordenada retangular. Para vermos as outras opções, basta apertar F2 novamente. E aqui abre, ó, temos a opção retangular, polar e esférico. Nós vamos manter o retangular e depois mudar para polar para a gente ver os resultados, tanto na forma retangular, que já vimos aqui, quanto na forma polar. Ok? Então, agora só falta mais uma coisa, mais uma configuração, que é exatamente habilitar um modo complexo da calculadora. Para isso, como a gente acessa o Tools aqui com F2, agora a gente vai precisar acessar o CAS. O CAS, basta clicar no F3 e vai abrir um menuzinho. Nesse menu, vocês vão dar um checkbox aqui no Complex. Pronto. Feito isso, a gente vai voltar lá para o início da calculadora, dando OK, tá?
E é possível observar que na parte superior do visor, a letra C e não mais a letra R. A letra C indica agora que estamos habilitados a realizar operações com números complexos. Mas antes disso, precisamos aprender a inseri-los na nossa HP50G. Para isso, eu separei aqui 4 números complexos. Os 2 primeiros, eles estão representados na forma retangular, e os 2 últimos na forma polar. Quando um número está representado por coordenadas retangulares, nós temos 2 opções. A primeira delas é a seguinte: a gente vai abrir parênteses. Para abrir parênteses, se a gente visualizar aqui em cima da tecla menos, há o parênteses e um underline. O parênteses ele está em branco, então para a gente acessar ele, a gente vai precisar do shift branco, shift esquerdo. Clicamos no shift esquerdo, menos, abrimos o parênteses. Agora a gente vai inserir a parte real, que no nosso caso é o 4, vírgula. Para acessar a vírgula está aqui em cima da tecla Space. E dá para ver que ela está alaranjada. Então, a gente vai apertar o Shift direito, Space. Conseguimos colocar a vírgula. Feito isso, colocamos a parte imaginária e damos Enter. A calculadora já reconheceu como sendo um número complexo de parte real 4 e parte imaginária 3. A segunda opção para a gente inserir o número complexo Z1 é a seguinte: a gente vai apertar 4 mais 3, e esse 3 vai ser acompanhado de um i que indica que o número é imaginário. Esse i ele pode ser acessado aqui na parte superior esquerda da tecla Tool. Como ele está em branco, para a gente acessar ele, a gente vai precisar do Shift esquerdo, Tool. Ao fazermos isso, nós temos 4 mais 3i. Então damos Enter. Ao darmos Enter, a calculadora já identifica. É um número imaginário, onde a gente tem a parte real sendo 4 e a parte imaginária sendo 3. Então essas são as 2 formas de a gente inserir um número complexo na forma retangular na calculadora HP50G. Vamos continuar o exemplo e agora inserir o número Z2. O primeiro método, então, a gente vai precisar abrir o parênteses, novamente Shift esquerdo menos, abrimos o parênteses, 5. Agora nós precisamos da vírgula 4, ou seja, 5 é a parte real e 4 é a parte imaginária, e damos Enter. A calculadora já reconhece 5 como real e 4 como imaginário. Então vamos inserir o Z2 novamente, só que da outra maneira. 5 mais 4i. Então temos novamente que o Z2 tem a parte real 5 e a parte imaginária 4. Mas e se quisermos representar Z3 e Z4, sendo que eles estão em coordenadas polares? Para isso a gente vai precisar primeiramente abrir o parêntese. E agora nós vamos representar o Z3. O Z3 tem o módulo 12 e o ângulo de 30 graus. Então a gente vai digitar 12. O ângulo, pessoal, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vai clicar no alfa, Shift direito, 6. Aí ele já inseriu para mim aqui o símbolo de ângulo. O ângulo tem que tomar um cuidado de lembrar nas configurações, se a gente deixou em radianos ou se a gente deixou em graus. No caso, já configuramos para graus, então a gente pode digitar direto 30. Então a gente tem Z3 como sendo 12, ângulo de 30 graus, e damos Enter. Quando a gente dá Enter, a calculadora ela converte o que estava em coordenada polar para coordenada retangular, porque a gente deixou configurado em coordenadas retangulares. Então a gente vai lá em Mode de novo. Acessado o Mode, a gente vai aqui na Sistemas de Coordenadas e vamos alterar para polar. Quando alteramos para polar, podemos dar outro OK aqui e ver que a calculadora converteu não só o último resultado, como todos acima. Então, essa nossa configuração ela se aplica a todos os valores aqui do visor. Por exemplo, tem pessoas que não gostam dessa vírgula aqui separando o módulo do ângulo, porque elas se confundem. Então, é aqui que aquele FM entra. Vamos acessar aqui o Mode e selecionar o FM. Com o FM selecionado, não é mais a vírgula que separa o módulo do ângulo, é o ponto e vírgula. Além disso, a gente também pode fixar um tanto de casas decimais que facilite nossa visualização. Então aqui eu vou pôr de exemplo
4 casas decimais e dar OK. Quando damos OK, visualizamos que a calculadora agora editou todos os resultados do visor. Eles estão com 4 casas decimais e o módulo está separado do ângulo por ponto e vírgula. Eu particularmente não gosto dessa notação de ponto e vírgula, então eu vou reeditar acessando o menu Mode e desabilitando o FM. A questão do formato do número fixo eu vou deixar. E vamos voltar então para a inserção do número complexo Z4 na nossa HP 50G. Para inserir Z4, que também está na forma polar, o procedimento é o mesmo. A gente vai apertar o Shift esquerdo, abrir parênteses, 15, que é o módulo. Para fazer o ângulo é alfa, Shift direito 6. E como o ângulo ele já está em graus, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão. 15 ângulo de 60 graus. E damos um Enter. O novo resultado ele também já está com 4 casas decimais por conta da nossa configuração. Agora que aprendemos a inserir números complexos tanto na forma retangular quanto na polar na HP 50G, nós vamos realizar algumas operações básicas. Eu coloquei aqui duas operações que vão envolver tanto soma, subtração, divisão e multiplicação, para que possamos praticar. Primeiro, nós vamos calcular o Z1. O Z1 ele é 4 mais J3 vezes 5 mais J4 mais 12 ângulo de 30 graus. O Z1 ele tem notação tanto polar, que é o 12 ângulo de 30 graus, quanto retangular, que é os outros dois valores, 4 mais J3 e 5 mais J4. A forma que vamos inserir na calculadora não tem interferência nenhuma nos cálculos. A gente pode inserir um número retangular mais um número na forma polar. O que aquela configuração muda é o formato da nossa resolução. Se a gente quiser que a resolução saia em formato retangular, nós precisamos configurá-la para retangular. Aqui já está para sair em formato polar. A gente vai deixar para sair em formato polar porque esse é o mais utilizado em circuitos elétricos. Então vamos começar a operação. Primeiro a gente vai inserir o 4 mais J3 daquela primeira forma que a gente viu. 4, Shift direito, 3, beleza? Vezes, tá? Agora a gente sai do parênteses aqui, vezes 5 mais J4. Agora a gente vai inserir o 5 mais J4 da forma 5 mais 4i. Lembrando que para acessar o i é Shift esquerdo, to. Beleza? Aí agora, por fim, a gente vai fazer mais 12 ângulo. O ângulo para fazer o ângulo é alfa, Shift direito, 6 de 30 graus. E damos um Enter. Então, nosso resultado é 41,31, ângulo de 63,5685. O Z2, ele depende de Z1. Então, ao invés de fazermos toda essa conta novamente aqui em cima, a gente vai utilizar a resposta da calculadora. Para isso, é só a gente continuar a operação. Então, a gente já vai começar o cálculo de Z2. Então, Z2 é igual a Z1. Z1 é a nossa resposta anterior, menos 5 mais 4i, certo? E vamos dar Enter para a gente ter o nosso numerador. O nosso numerador é esse aqui, ele é a nossa última resposta. Então, a gente vai utilizar a nossa última resposta da calculadora, simplesmente apertando aqui no botão de divisão, e a calculadora já coloca aqui o nosso numerador como sendo a última resposta. A gente abre parênteses novamente, 15, ângulo. O ângulo, lembrando, é alfa, Shift direito, 6 de 60 graus. Beleza? E damos um Enter. Essa é a nossa resposta final na forma polar. Se quisermos ela na forma retangular, basta simplesmente a gente voltar aqui
e mudar aqui de polar para retangular e darmos um OK. Aí ela já converte todos os resultados na forma retangular. Bom, pessoal, a respeito de operações com números complexos e inserção de números complexos no HP50G, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria de agradecer pela visualização até aqui e pedir para que vocês continuem acompanhando o nosso mini curso de pré-circuitos. Na próxima aula, vocês vão conhecer o que é a substituto da HP50G. Ela é HP Prime e a aula será ministrada pelo Petiano Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.